Já vou avisando que o vídeo de hoje não vai ser nada bonito, porque eu vou contar sobre a minha experiência. Se tem uma coisa que não foi nem um pouco bonito, foi a minha experiência como obesa, gente. Só coisas ruins, infelizmente, pra contar. Se você já assistiu meus outros vídeos sobre bariátrica, você sabe que eu nunca tive medo nenhum de operar, nunca tive dúvida. Eu não tinha medo da cirurgia, nunca tive. A partir do momento que eu decidi me operar, assiste até o vídeo que eu fiz aí sobre como foi a minha decisão. Sempre tive plena certeza do que eu queria fazer. Mas para falar desse vídeo sobre medo, eu vou falar sobre o que eu andei lendo lá no grupo de bariátrica do Facebook. O que as outras pessoas que têm medo andam relatando por lá. Primeiramente, eu acho bem válido que você vai lá no Facebook participar de um dos grupos que tem lá. Escolhe lá um grupo bem grande com pelo menos uns 50 mil membros. Participa lá e dá uma lida nas postagens. Se você chegar lá e postar a pergunta: alguém aqui já se arrependeu de fazer essa cirurgia? Mais ou menos em questão assim de 10 minutos, vai ter pelo menos umas 60 pessoas lá responder exatamente isso aqui. Sim, me arrependi de não ter operado antes. Gente, essa resposta é clichê. Quando alguém chega lá perguntando: alguém aqui já se arrependeu de fazer a cirurgia? É a resposta de quase todo mundo, que se arrependeu, mas de não ter feito antes. E muitas dessas pessoas que estão lá agradecidas de não ter operado antes são pessoas que tinham sim medo de operar. Já vi pessoas lá que no dia da cirurgia desistiu de operar. Tinha uma mulher lá que chegou aí 2 vezes no hospital, que estava vestidinha já com a roupa do operatório e desistiu 2 vezes. E eu vi o relato lá dela que na 3ª vez ela conseguiu. Então tá cheio de relato do tipo, gente, ter medo é normal, muita gente tem. Não é porque eu não tive, eu sou a minoria. A maioria tem mesmo medo de operar. E quando você escreve lá: ah, tô com medo de operar, a frase clichê que você vai ouvir: tá com medo? Vai com medo mesmo. As pessoas escrevem: ah, eu tava com medo, fui com medo mesmo e fez. Clichê. Sério, gente, são frases ensaiadas. Todo mundo já sabe de cor a resposta de tanta gente que fala, tanta gente que pergunta sempre a mesma coisa sobre medo lá nos grupos. É comum ver essa pergunta porque é comum ter medo. É muito mais difícil você achar uma pessoa que teve a atitude que eu tive, assim, de não ter dúvida, não ter medo nenhum. É bem mais difícil. Mas você sabe por que que eu nunca tive medo? Porque na maioria das vezes o medo da pessoa é de morrer, né? Eu estava numa situação tão horrorosa, tão horrível, que pra mim eu já estava morta por dentro. Gente, não tinha nada de mim ali dentro. Eu tava ali, eu me sentia afogada por toda aquela gordura. Era só tristeza, era só desgosto. Eu não saía de casa pra nada, eu não trabalhava. Eu só existia, sabe? Eu sobrevivia. E eu me odiava não conseguir fazer nada, não ter vontade de fazer nada. Então eu não tinha medo porque na minha cabeça eu não tinha nada a perder. Pra mim, a obesidade já me fez perder tudo, eu não tinha nada. Sério, pra mim, eu já tinha me perdido, estava totalmente perdida. Sério, eu fiquei bem ruim mesmo, sabe? Obesidade pra mim foi uma coisa assim, bem maligna mesmo, sabe? Uma coisa horrorosa, mexeu, estragou minha cabeça totalmente. Acho que cruel é a palavra. Obesidade pra mim foi uma crueldade. É por isso que quando eu vi alguém falando que tava com medo de operar porque ia perder o cabelo, eu ficava indignada. Porque eu já tinha perdido tanto, a obesidade levou tanta coisa de mim embora que ligar pra cabelo, eu ficava pensando, não é possível. Como alguém pode achar um cabelo tão importante assim? Vida de obeso, pra mim, nunca foi fácil, você não consegue fazer nada. Você tem dificuldade com as coisas mais básicas. É uma saúde em ruína, tomando remédio pra tudo. Eu não aguentava andar, eu sentia dor pra fazer qualquer coisa. Nunca conseguia achar uma roupa. Eu não comprava roupa porque eu achava bonita. Eu me achava sortuda por achar algo que serviu. Tipo, eu rezava pra achar algo que coubesse em mim. E quando eu achava, eu era obrigada a comprar, porque ou você compra aquilo ali, por mais feio que seja, você simplesmente sabe que não vai ter nada, você não vai ter o que usar se você não aproveitar a chance de quando você acha alguma coisa que cabe. Então eu me achava ridícula, eu achava as roupas que eu tinha ridícula, porque eu não tinha o prazer de escolher uma roupa pra poder usar, pra me sentir bem, entendeu? Coube, eu já tinha que ficar satisfeita com isso. Uma coisa que eu não entendo: por que as pessoas simplesmente não pegam uma roupa que foi feita pra uma pessoa magra e faz aquela roupa daquele jeito num tamanho maior? Porque quando a maioria das roupas que eu achava, assim, pra obeso, eram roupas horrorosas, era só um monte de estampa colorida, aleatória, horrível, entendeu? Não faz sentido pra mim nenhum. É como se a pessoa fizesse:
essa roupa aqui é pra um obeso usar, então eu vou fazer ela bem ridícula, pra essa pessoa ficar bem escrota. Era isso que tinha na minha cabeça. Porque parece que pra magro, você acha a roupa bonita. Agora pra gordo tem que ser uma coisa espalhafatosa, uma roupa de palhaço, um corte nada a ver, uma estampa estúpida. Tipo, é ridículo. Tudo bem que é muito difícil eu agradar com alguma coisa, né? Principalmente quando é estampado. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não consegui achar uma blusa preta, lisa. Só tinha umas estampas de doido. Que merda é essa? Tem dificuldade de fazer uma cor só quando a pessoa é gorda? Não tinha conforto nenhum. Eu não achava uma posição confortável de ficar sentada. Minhas costas doíam, eu não conseguia cruzar as pernas. Eu vejo tanto no grupo de bariátrica, a pessoa fala, consegui cruzar as pernas. A pessoa começa a ver uma conquista em conseguir cruzar as pernas, porque era um sofrimento não ter conforto nem pra sentar, pra cruzar uma perna. Olha o tipo de coisa que a gente passa. Não conseguia fechar a minha própria sandália. Eu não alcançava, sabe? Não dava. A gordura impedia que eu alcançasse a minha própria sandália pra poder fechar ela sozinha. Eu precisava de ajuda pra fechar a minha própria sandália. Isso quando o seu tornozelo não fica tão grosso que você mal acha uma sandália que feche. Andar de avião era um pesadelo, porque as cadeiras do avião não foram feitas para uma pessoa obesa caber. Um avião não foi projetado para comportar pessoas obesas dentro, só cabe gente magra naquelas cadeiras. Uma pessoa obesa ocupa facilmente 2 cadeiras daquela ali. É ridículo você ter que andar num avião que não foi feito para você caber dentro dele. As companhias aéreas tinham que dar um jeito nisso, porque isso é ridículo. Todos os aviões, só magro que pode voar nos aviões? Escreve lá na passagem, o avião foi feito só pra gente magro usar. Se você for um obeso, você não vai caber na cadeira, porque não cabe. O cinto, você tem que pedir uma extensão, porque o cinto não fecha. Até o cinto foi feito só pra uma pessoa magra caber. Isso é ridículo. Como se eu já não tivesse problema suficiente na vida, eu não tinha paz pra voar num avião. Ônibus, pra uma pessoa que vai trabalhar todo dia de ônibus. A roleta não foi feita para um obeso passar. A roleta fizeram um espaço ali que até certo peso você consegue passar nela. Se você tiver obeso demais, simplesmente não passa. É como se eles tivessem dito, olha, se você tiver de tantos quilos para cima, nem tenta entrar no ônibus, porque você não cabe aqui. É como se as pessoas simplesmente tivessem excluído a gente de tarefas rotineiras, normais. Como se eu já não tivesse comigo mesmo dentro da minha casa, tipo, não consegui calçar minha sandália, não consegui me sentar, me sentir confortável, já não fosse ruim o suficiente. A partir do momento que eu colocava o pé pra fora de casa, eu já percebia que eu não cabia em várias coisas que deveriam ser normais. Tipo, o mundo não facilitou, o mundo não facilita para um obeso viver normalmente dentro dele. É como se o mundo quisesse que a gente cavasse um buraco e se enfiasse dentro dele, porque a gente simplesmente não cabe no mundo. O mundo se tornou pequeno demais pra mim, eu não cabia nas coisas básicas. Por isso que eu não queria fazer nada, por isso que eu não queria sair pra nada. Eu não cabia, eu não conseguia fazer nada, eu não tinha tranquilidade pra nada. Quantas vezes eu não preferi ficar em pé porque eu tinha medo de sentar numa cadeira de plástico, porque eu sabia que aquela cadeira não foi feita pra me aguentar. Se eu sentasse, ela ia quebrar, entendeu? Uma simples cadeira não me cabia naquela cadeira. As cadeiras foram feitas só pra até a cadeira. Certo peso, senta. Daqui pra cima você não pode sentar mais. Fica em pé aí. É por isso que eu ficava tão revoltada quando eu via alguém dizendo que tinha medo de cabelo cair. Cabelo cair é pior do que isso tudo que eu disse? Que sentido faz isso? É o cabelo mais valioso do mundo, né? Deveria até pendurar no museu para as pessoas pagarem para ver esse cabelo. Ou quando eu ouvia pessoas dizendo que tem medo de ficar flácida, não vou operar, porque se eu emagrecer eu vou ficar muito flácido. Gente, ficar flácido é pior do que isso tudo que eu disse? É mais feio? É mais envergonhoso do que não passar na roleta do ônibus? Não faz sentido isso pra mim, entendeu? Feio pra mim era o que eu passava, era a situação que eu tava, aquilo era feio. Nada era mais feio do que aquilo. Olha, eu não fiquei flácida, mas eu operei achando que ficaria. Eu já esperava por isso, faz parte da cirurgia. Você tá muito grande, sua pele esticou, você vai emagrecer, a pele vai ficar mole, vai ficar flácida. Eu já esperava por isso, fazia parte. Flacidez fazia parte dos meus planos. Acontece sim, de gente que consegue não ficar flácida. Olha o vídeo de flacidez que eu fiz aí. Só que você tenta fazer o seu melhor, né, pra tentar ficar menos flácida, mas imaginar que eu não ficaria flácida de jeito nenhum, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que, realmente, eu fiz muita coisa pra me ajudar, mas ainda acho que eu dei muita sorte. Não é tão comum assim.
Sabe por que eu não me importava em ficar flácida? Porque eu me odiava tanto, eu me achava tão feia, que eu duvidava que uma pele pendurando aqui e outra ali fosse mais feia do que eu já me encontrava. Eu me achava horrorosa, eu me achava o ápice do horror. Porque a minha cabeça estava totalmente estragada, entendeu? Então uma flacidez, uma pele dobrada, uma pele enrugada, jamais seria mais feio do que eu me encontrava ali. Não tem nada que alguém possa vir aqui dizer: ah, você já era bonita, você não era tão feia assim. Eu até agradeço, gente. Eu gosto de ver essa gentileza vindo das pessoas. Então, para uma pessoa já transtornada por causa da situação, ouvir a gentileza de outras pessoas não muda nada, porque é uma doença na cabeça, né? A depressão é uma doença. Então, nada mudava o que eu via no espelho. Era horrível, era um horror. Eu me achava ridícula. Flacidez nenhuma seria mais feia do que eu estava ali. Era isso que eu pensava. E outra coisa, eu com 113 quilos, se eu já me balançasse, se eu pulasse, eu já tava toda mole. Eu já era toda mole, eu já era toda flácida. Tipo, isso aqui pra mim nem faz sentido nenhum, porque antes balançava tudo. E agora não balança mais? Da onde que eu ia imaginar um negócio desse? Então, tipo, vou ficar flácida ou eu já sou flácida, né? A diferença é que agora tá cheia de gordura. Mas flácido por flácido, eu vou continuar, né? Eu não vou ficar, vou continuar. Só que sem a gordura. Duro ali nunca foi nada. Banha não é dura, banha é mole. Agora, endureceu agora porque é músculo, né? O músculo fica durinho. Eu tinha que escolher. Não ser flácida, né? Eu era mole já, obesa, ou ser flácida, magra. Só que a diferença é que eu estava com 1 bilhão de doenças que a obesidade traz pra gente, e na outra eu me imaginava saudável. Não são todas as doenças que você consegue se livrar. Os problemas que eu tinha na coluna, eu não consegui me livrar. Claro que é bem mais fácil pra mim, igual eu tinha hérnia. Tinha não, né? Eu tenho hérnia na lombar. É bem mais fácil você não machucar, não lesionar, quando você é bem mais leve. Eu fortaleci os músculos das minhas costas, então eu achei até que eu tava curada, porque fazia muito tempo que eu não machucava. Até esses dias, que é me enxugando com a toalha, sei lá, fiz algum movimento doido, e aí machucou e me lembrou que eu tenho hérnia. Porque antes, pesada, eu vivia me lesionando, era muito fácil, porque era muito peso pra sustentar. Algumas coisas você não consegue curar, mas ainda assim fica muito fácil sustentar. Nem preciso tomar remédio nenhum mais, porque mesmo tendo lesionado, ficou tipo o quê? 2 dias ali e depois já sarou. Mas quando você pensa entre obeso sem flacidez ou magro, né? Tipo, eu não posso dizer o corpo magro, mas vamos dizer IMC normal com flacidez, em termos de saúde, a escolha é óbvia, né, gente? Deveria ser, né? Tem gente que não gosta de saber que vai ter que tomar vitaminas pro resto da vida, como é o caso do bypass. Em muitos casos, quando você já tá obeso, é quase certo que você já deve tomar um remédio, sei lá, para pressão alta, ou para diabetes, ou gordura no fígado. Tem remédio para gordura no fígado? Nem sei. É bem provável que você já toma alguns remédios aí para um monte de coisa que a obesidade foi ocupada de te trazer. E quando você perde bastante peso, muitas das vezes você se cura dessas coisas. E aí você para de tomar esses remédios. Só que continua ali tomando uma capsulazinha de vitamina, nem é remédio, é vitamina todos os dias. Eu mesmo me livrei da diabetes, entendeu? Então, muitas das vezes, você troca um remédio por uma vitamina. Eu considero uma boa troca. É por isso que eu nunca me importei de saber que eu tomaria uma cápsula de vitamina pro resto da vida. Medo de morrer na mesa de cirurgia? O meu médico disse que as chances de morrer ali é de 0,2%, não é nem 0,5% de chances de você morrer ali. Ele me disse que as chances de você morrer por causa de uma dessas doenças que a obesidade te trouxe são muito maiores do que morrer ali enquanto tá fazendo a cirurgia. Você sabia que o perigoso mesmo é depois que você opera? As pessoas que não seguem os devidos cuidados que você tem que ter na fase líquida. Gente que come coisa sólida ali na primeira semana, quando o seu estômago tá todo costurado. Gente que morreu por causa disso. Ele falou que o perigo maior é aí nessa fase, quando a pessoa não segue os cuidados do pós-operatório. Ele falou que as chances de você, por fazer, por vontade própria, uma merda ali e comer coisa que não pode na primeira semana, as chances de alguém fazer merda e se matar
matar na primeira semana são maiores do que as chances que você teve de morrer na mesa de cirurgia. Uma amiga me disse que conhece uma mulher que comeu metade de uma banana na primeira semana e morreu. Por isso que o laudo psicológico é tão importante, né? Para você estar preparado para passar por essa fase de líquido e pastoso e não comer uma coisa que pode te matar. Olha aqui o vídeo que eu fiz sobre o laudo psicólogo, gente. Importantíssimo. É imprescindível. E o que você mais vê é de gente falando, ah, meu Deus, tem que fazer sei lá quantas sessões com psicólogo, que chatice, tô com pressa. E depois você não faz, você não tá preparado, você nem sabe pelo que vai passar e se mata porque comeu meia banana. Leva a sério, porque a cirurgia não é brincadeira. Nos grupos de bariátrica do Face, você vê cada história de gente falando que comeu pipoca, que comeu X-Bacon na primeira semana. Ainda bem que pessoas vivas contando esse relato. Mas eu acho que quando você faz uma coisa dessa, que você sabe que colocou a sua vida em risco pra fazer, é bom você nem contar, porque às vezes a pessoa vê ali que você comeu um ovo frito, uma pipoca, um X-Bacon na primeira semana, não morreu, eu vou comer também. É bom, gente, quando você faz essas doideiras, você não contar pros outros não, tá? Não conta não. Vai que você leva alguém, você não morreu, mas vai que você mata um por causa disso. Porque você comeu sabendo que podia se matar. Percebem o quão escravo da comida a gente se torna a ponto de aceitar o risco de morrer só pra poder comer um negócio ali no primeiro mês? Tipo, a comida manda na gente, né? Então isso é gente que precisa de muita ajuda mesmo, sabe? Que não caiu ali na obesidade, porque, ai, que vontade de ser obeso, né? Acordei hoje com uma puta de uma vontade de ser obeso. Comerei até a morte, até engordar 1 milhão de quilos e virar obeso, porque este é o meu sonho. Não é assim, gente. É um processo, sabe, terrível, maçante de se passar. Fora os relatos que eu já vi de gente, de fumantes. As pessoas perguntam, você precisa de parar de fumar para operar? E um monte de gente falando, fumei 1 hora antes de operar. Saí do hospital e já fumei. Gente, vocês sabem que vocês fizeram isso e não passaram mal? Beleza, mas vocês sabem que não pode fazer. Não fala para os outros para eles saberem que nada aconteceu com você, então vou fazer também. Não faz isso, pelo amor de Deus. Você fez sabendo que é errado, não faz outras pessoas fazerem também. Aproveita a segunda chance. Eu era fumante, eu fumava há mais de 5 anos. Meu médico disse que nem opera fumante. Eu tive que parar 1 mês antes para ele aceitar me operar. Porque falou que o risco de trombose para fumantes é maior, o risco de sei lá o que para fumantes é maior, então ele nem opera, porque ele não corre o risco de operar um fumante. É perigoso. Então não é porque você viu que alguém fez e não morreu, que é para você fazer também. E se você fez, não fala para outra pessoa fazer, pelo amor de Deus. Aproveita que você vai mudar de vida e muda para melhor. Se você vai ser obrigado a parar de fumar, já vai ter que sofrer. Aproveita e continua, entendeu? Porque passar pela transição de parar de fumar não é fácil. Aí eu vou fumar de novo pra se algum dia eu precisar de parar, ter que passar por aquilo de novo? Não vou, eu aproveitei. E não pensa que é fácil, não é fácil. Eu tenho vontade de fumar até hoje. Vai dar 2 anos que eu parei de fumar. E quando eu vejo alguém fumando, eu quero fumar. A vontade continua, é um vício ridículo, uma coisa do satanás mesmo, sabe? Mas eu decidi que eu vou mudar minha vida, que não vai ser aquela vida horrível que me matava aos poucos, aquela vida que eu tanto odeio, que só de lembrar me dá um trem ruim por dentro. Eu vou voltar pra lá? Não quero, gente. O que de bonito tem lá pra eu querer voltar pra aquilo? Não tem nada, só tem horror. Aquela fase pra mim foi um pesadelo, foi uma mancha negra na minha vida. Esse vídeo não foi feito pra ser bonito, eu não acredito que tenha uma forma bonitinha de dizer tudo que eu disse. Vocês me desculpem se eu pareci grossa ou se eu usei palavras feias, é que a obesidade foi um horror, foi uma feiura pra mim. Não tem como dizer isso de outro jeito. Eu teria que mentir pra fazer isso ficar bonitinho. O meu relato não é bonito e infelizmente o relato de muita gente também não é. É a realidade. Não adianta a gente fingir que obesidade é bonitinho, porque não é. É uma doença. Você já viu uma doença bonitinha? Bem, se você está aqui porque você pretende fazer uma cirurgia bariátrica, porque o seu médico disse que você precisa de uma, não deixe de assistir então a playlist completa sobre todos os vídeos que eu fiz até agora sobre bariátrica, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante. Nem tudo é feiura, tá, gente? Tem muita coisa boa também, né? Olha só, eu acho que a minha vida se transformou totalmente, estou completamente feliz agora. Então, tem sim a parte bonita, não tem nem comparação com a parte ruim, nem se compara. É esse vídeo que é feio mesmo, tá? Os outros são bem mais tranquilos que esse, vai lá assistir. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!